Uma coisa bem importante também para a gente relembrar é a área da coroa circular. O que é uma coroa circular? É um círculo dentro de outro, né? A gente tentar encontrar a área desse anel aqui. Como é que eu faço para calcular essa área? Bom, o normal é que você pegue o raio da grandona e o raio da pequenininha, para você fazer essa área da coroa sendo sempre o quê? A área da grandona menos a área da pequenininha. Quem é a área da grandona? A área da grandona é π vezes rzinho ao quadrado. E a pequenininha é π vezes rzinho ao quadrado. Daí, pessoal, para a gente economizar, coloca π em evidência, fica rzinho ao quadrado menos rzinho ao quadrado. E é aí onde mora o perigo. O Enem, o ano passado, trouxe uma coroa circular, porém não deu o raio da grandona nem deu o raio da pequena. A única coisa que ele disse foi que existia uma corda tangenciando a pequena, né, e aqui, ó, passando aqui, tocando na pequena, e que essa corda media 10 centímetros. Aí ele perguntou qual era o valor da área dessa coroa circular. E aí muita gente se enrolou porque não sabia como fazer. Veja só, o raio da pequenininha está aqui, é Rzinho, e o raio da grandona é esse daqui. Ó. O raio da grandona vem até aqui, né, o raio da grandona. E com o raio da pequenininha e o raio da grandona, nós fazemos um teorema de Pitágoras. Esse teorema de Pitágoras aqui que a gente pode fazer, nesse triângulo retângulo, certo? A gente pode aplicar sendo que não com 10, porque aqui quando pega na metade, esse pedacinho aqui vale 5 e esse pedacinho vale 5, né? Então, daqui desse triângulo retângulo, sai que r quadrado mais vai ser igual a rzinho quadrado mais 5 ao quadrado. Veja, hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. E aí, quando a gente pega isso aqui que é positivo e passa para lá negativo, ficamos com rzão quadrado menos rzinho quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25. Aí você percebe que quando você faz a área da grandona menos a área da pequena, aparece o r quadrado menos o rzinho quadrado. E a diferença entre esses quadrados dá exatamente 25. Então você encontraria a área no Enem, né, dessa coroa circular, como sendo aí 25 π centímetros quadrados. Então veja que o Enem pode cobrar de uma maneira diferente, né, entre aspas, escondendo alguns dados para ver se você consegue sair dali. Uma outra coisa que o Enem pode fazer é, ao invés de dar cada um dos valores dos raios, fornecer a soma dos raios, Rzão mais Rzinho, por exemplo, dizendo que Rzão mais Rzinho vale 20, e é que a diferença de Rzão menos Rzinho vale 5, por exemplo. Se ele te fornecer a soma e a diferença, lembra do produto notável. Existe um produto notável chamado produto da soma pela diferença, que dá exatamente a diferença entre os dois quadrados, ou seja, quando você faz Rzão mais Rzinho vezes Rzinho, quando você faz Rzão mais Rzinho vezes Rzão menos Rzinho, você vai obter R quadrado menos Rzinho quadrado. Ou seja, a gente também encontra esse pedacinho aqui através, né, desse produto, sem precisar fazer um sistema. Então 20 vezes 5, né, Rzão mais Rzinho, a soma pela diferença, o produto da soma pela diferença, dando 100 aqui, a gente sabe que a área dessa coroa vai ser 100 π. Por quê? Porque Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é o nosso objetivo quando a gente está conversando sobre coroa. Não interessa como você vai obter Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Se por Pitágoras, como a gente fez aqui, ou se por um sistema. Mas interessa que você tem que saber quanto é Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, certo? Então vamos tentar aqui aplicar esse conceito nessa questãozinha aqui. Vamos lá. Para que consigamos enxergar, cada elemento do olho exerce o seu papel. Entre eles, a gente tem a íris e a pupila, certo? A íris, na figura acima, essa parte é verde, cinza, marrom, castanha, tá certo? E a pupila é espaço vazio preto aqui, certo? A íris a gente tem cerca de 12 milímetros de diâmetro. Lembrando que, pessoal, quando eu falo sobre diâmetro aqui no Enem, rapidamente eu tenho que transformar para raio, porque todas as contas se fazem com raio. Então, se o diâmetro é 12 milímetros, o raio passa a ser 6 milímetros, tá certo? Então, grava isso aí. E a pupila é um espaço vazio, de forma circular, né? Com muita luz ela tem 8 milímetros de diâmetro e com pouca luz a gente tem ela apenas com 1,5 com muita luz ele tem 1,5 milímetro e com pouca luz tem 8 milímetros de diâmetro. Sua função é controlar a passagem de luz que chega até a retina. Quando o olho é exposto a níveis de iluminação muito elevados, a pupila se contrai, o efeito chamado reflexo pupilar, né? Admita a íris da figura recebendo pouca luz. Então, se ela recebe pouca luz, ela tem que aumentar o seu diâmetro e com o seu diâmetro máximo ela fica aí com 8 milímetros de diâmetro. Mais uma vez, lembrando que se eu tenho 8 milímetros de diâmetro aqui, eu tenho um raio de 4 milímetros. E aí a pergunta é o seguinte: qual é a área da região da íris, né, em milímetros quadrados, adotando π igual a 3,1?
Bom, a íris, né, forma uma coroa circular e para encontrar essa área aqui da íris eu preciso fazer a área da grande menos a área da pequena. É importante a gente lembrar que o raio da grandona é 6 milímetros e o raio da pequena é de 4 milímetros. Então, a área dessa coroa circular passa a ser π vezes o raio grandão ao quadrado menos π vezes o raio pequeno ao quadrado. Lembra que esse é o nosso objetivo. Então, π vezes r ao quadrado, então eu vou colocar em evidência rzão quadrado menos rzinho quadrado. Lembra que a gente fez isso aqui? Então vamos lá, π é 3,1, segundo a nossa, um dos nossos dados. O rzão quadrado seria 6 ao quadrado e o rzinho quadrado seria 4 ao quadrado. Então ficamos com 3,1 vezes 6 ao quadrado é 36 e 4 ao quadrado é 16. 36 menos 16 dá 20. 3,1 vezes 20 dá exatamente 62 milímetros quadrados. E, portanto, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra B. Então, a área da íris aí é 62 milímetros quadrados.